SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco, nesse espaço do SINT, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Santa Catarina. Hoje nós vamos falar com a professora Alvete Bedin, que já foi presidente do SINT aqui em Santa Catarina, né? E hoje ainda é diretora do sindicato. O nosso programa, então, vai sempre ao ar nas quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET. E você também pode acompanhar pela internet no www.tvfloripa.org.br e também no site do SINT, que logo mais tarde já vai estar no site também. É no www.sint-sc.org.br. É isso, né, professora? É isso. Bem-vinda ao nosso Floripa em Foco, professora. Obrigada, né, uma boa tarde. É com muita satisfação que a gente sempre, né, está aqui podendo dialogar com a nossa sociedade catarinense, com a nossa população, com os nossos profissionais da educação, né, especialmente os nossos 64 mil trabalhadores da educação. Que não são poucos, né? Que não são poucos, né? A maior categoria desse Estado, né? De funcionário público. E também num momento muito difícil, né? Onde numa final de ano, no momento em que as escolas estão, né, cheias de atividades, conselho de classe, recuperação, nós temos que estar em alerta, porque foi um pacote para a Assembleia Legislativa, nosso plano de carreira, nosso, né, plano estadual de educação, que infelizmente foi aprovado sem as nossas emendas, aí a nossa lei dos ACTs, professores contratados, o Santa Catarina e Prev, então vários direitos nossos retirados através desses projetos de lei que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa. Então estamos aqui, né, e mesmo assim precisamos dar continuidade, né, ao nosso trabalho, ao nosso processo lá na escola. Então o professor tem que estar mobilizado, vindo a Florianópolis, tendo que, né, sair das suas escolas, e o processo, quer dizer, a educação catarinense, ela está hoje, né, quase encerrando nos seus 200 dias letivos, e temos que estar indo e vindo. Então, por isso que a gente, né, lamenta muito essa prática de, mais uma vez, ter que, né, estar na Assembleia Legislativa defendendo nossos direitos. Uma coisa que já não seria mais nem necessário, né? Se tivesse consciência política, vontade política, né, professora, de ser atendidas as ações, né? As demandas, os anseios, né, dos professores aqui em Santa Catarina. De fato é uma pena. Acredito que o Natal não seja tão, né, iniciar 1 de dezembro, hoje dia 2, né? Nessas condições, com muita luta, que vem já desde o início do ano, sem sossego, né, professora? Do dia 23 de janeiro nós estamos semanalmente, né, tentamos, né, uma conversação com mesa de negociação, fomos para a greve, voltamos para a mesa de negociação, e até agora, o ano letivo de 2015 foi ele todo em função da luta, né, pela resistência, né, de que não se admite que se retire direitos. A gente, quando precisa ampliar, se vem um governo que vem retirar direitos do trabalhador, é muito difícil. E professora, vocês teve eleição agora, né, para diretor de escola. Como é que foi, professora, esse processo? Eu até gostaria, sim, de frisar, né, muito com toda a clareza, de que essa eleição, ela não pode ser considerada como uma eleição, como um processo democrático. Não, professora. Porque, na verdade, o que determina a meta 18 do Plano Estadual de Educação, ela determina as diretrizes para a gestão democrática. O que é a gestão democrática? É a eleição direta para diretores, é a criação dos grêmios estudantis, o Conselho Deliberativo. Isso é o processo democrático, você fazendo, inclusive, a eleição através de um projeto de lei. Então, a própria Plano Nacional de Educação, ele determina que você tem que ter legislação, né, através da legislação própria. O que o governo faz? Como ele tinha que cumprir essa meta até 2016, até o ano que vem, são 2 anos após a aprovação do plano, ele acabou elaborando um decreto, né, e com um canetaço ele encaminha um processo fazendo de conta que é uma eleição. E aí, para piorar a situação, o que ocorre? Quando você não considera os mesmos critérios, o mesmo peso, né, na escolha, ele
a eleição foi apenas um dos critérios. Então, teve critérios. Apresenta um plano. Como é que você apresenta um plano? Você apresenta um plano para a comunidade, né? Professores, alunos, pais, funcionários. Plano de gestão. Eles vão aprovar como? Através do voto, dizendo se você vai ou não representá-los. O que o governo fez? Esse plano teve que ser apresentado para a Secretaria da Educação, para a escola. Esse plano, agora, no meio do processo, então, fez uma eleição com peso 2 ao voto dos pais, nada contra os pais, mas quem está diretamente na escola, no dia a dia, com o gestor que será eleito, é o aluno, é o professor. Sim. Então, peso igual ao que nós tínhamos. Nós já tivemos eleição direta em Santa Catarina, infelizmente, foi pedido a inconstitucionalidade. A gente, inclusive, foi diretor eleito lá na década de 90, né? Então, tudo isso, nós não, como sindicato, nós não conseguimos defender. Nós defendemos a eleição direta, nós queremos e temos que ter essa garantia, é o mínimo que se tem que ter na democracia, mas não na forma como foi feito. Sim. Então, houve um processo, mas um processo para legitimar 98% dos diretores que já haviam sido indicados pelo governo. Então, isso não é então, quer dizer, não é eleição, então foi indicação. Na verdade, uma indicação com faz de conta através de um decreto. Né, através de um decreto. Então, isso não se concebe. E por que os pais tiveram peso 2? Assim, porque o governo... Por que foi justificado? É justificado que, quer dizer, o governo estabeleceu esse critério para fazer o quê? Para considerar que os professores, quer dizer, nós sabemos que o governo tem assim, ignorado, né, aquilo que o professor, que o aluno representa. Então, ele acha, quer dizer, ele trata como se a gente fosse os seus peões, né? E aí ele põe o peso 2 para os pais e peso 1 para o professor e para o aluno. Quem está no dia a dia, quem está no dia a dia, quem está na sala de aula, quem convive com o gestor. Sim. E por que a gente defende a eleição? Porque a escola sabe quem vai representá-lo, quem ele quer que seja o seu dirigente, quem seja o gestor que vai estar lá discutindo junto, porque a comunidade escolar ela tem que estar junto na escola. Sim, né? O pai, o professor, o aluno, o funcionário, quer dizer, faz parte do processo, né? Mas a forma como foi, infelizmente, ela é muito criticada, né, por nós, e por isso que a gente hoje está insatisfeito a forma como ocorreu, né? Respeitamos aqueles que quiseram se candidatar, porque é autonomia, né, dos professores, então respeitamos isso, mas a forma como o governo encaminhou através de decreto nos deixa muito, mas muito decepcionados e indignados. E, professora, neste processo, né, que não foi respeitado, onde foi imposto, né, por decreto esse processo das eleições para diretor, o que o Sint desenvolveu, o que o Sint fez? E aqueles professores que fizeram greve, que puderam... mais um agravante, né? Como nós sempre nos posicionamos a favor da eleição, mas não deste decreto, nós não apoiamos essa forma de eleição. Nós apoiamos o quê? Inclusive encaminhamos, fizemos lá em 2006... também uma eleição cumprindo todos os requisitos, os critérios da lei. Nós elegemos os diretores através do voto da comunidade escolar toda e depois as comunidades bancaram, várias escolas do estado, né, conseguiram nomear o seu diretor. Mas o que o governo fez agora foi pior ainda, porque ele abriu o processo para inscrição e não permitiu, um dos critérios no edital era de que quem estivesse com faltas de greve não poderia se candidatar. Aí ocorreu, né, um processo ditador assim extremo. E aí o que nós fizemos enquanto Sint? Mesmo nos posicionando contrário, nós fizemos toda uma negociação na mesa de negociação no pós-greve, né, de que todas as faltas injustificadas fossem abonadas. O professor vai repor, ele está repondo, ele está sofrendo, sacrificado, ele está nas escolas fazendo, né, 3 turnos, ele está na escola trabalhando aos sábados, aqueles feriadinhos, então o professor assumiu seu compromisso. Claro, está devolvendo ao Estado a falta que ele teve. Ele deixou as faltas da greve, né, não abonou, em função de que esses professores não pudessem ser candidatos. Aí o Sint entrou com uma liminar, nós ganhamos, né, o jurídico do Sint entrou com uma liminar, nós ganhamos essa ação, porque ela não procede, ela não tem fundamento.
E aí o governo, para nossa surpresa, a eleição ocorreu no dia 26, agora de novembro, né, semana passada. O que o governo fez? Suspendeu a eleição nessas escolas. Então, nas escolas onde os professores quiseram candidatar, né, o seu colega, mesmo, né, apoiado por eles, não, né, na verdade, a gente tendo essa avaliação de que esse processo não é um processo que representa, né, a democracia, mas os professores apoiaram. Esses professores se candidataram, ele suspendeu a eleição para que eles não pudessem depois assumir. Então, a gente lamenta, isso é uma barbaridade. E aí essas escolas não vai ter eleição, continua o diretor antigo, como é que fica? Eles legitimaram, eles fizeram esse processo porque 98% dos diretores que se candidataram eram os mesmos que estavam. E aí, no final do processo, qual é o critério? Então, ele realiza a eleição, ele apresenta esse plano de trabalho e depois ele passa pela indicação da mesma forma. Então, ele não é nomeado, porque num processo democrático de eleição, você é nomeado. Sim. Ele não é nomeado, ele é indicado. Então, novamente, né, ele garante o quê? Aqueles diretores que o governo queria que estivesse lá e que seriam os seus cabos eleitorais, as pessoas de confiança. Mas em algumas escolas ocorreu o processo em que os professores, né, se candidatou, novos professores foram eleitos, mas a forma, ela é lamentável, né, essa forma como o governo fez, e nós queremos o quê? Nós queremos sim que a gente possa, né, fazer com que o próprio sindicato já tem projeto de lei, a gente já teve lei no estado de Santa Catarina, na década de 90, nós tivemos as eleições. Sim. Aí, nesse projeto de lei, está assim, tá claro e ali determinado quais são os critérios que um professor, que um candidato tem para poder ser, né, para ser o gestor da escola. E aí, nós queremos sim que esta lei seja aprovada, que essa lei que foi elaborada com toda a comunidade escolar, ela tem, quer dizer, tem a participação de todos e não uma determinação do governo, essa lei seja aprovada. Aí nós queremos legitimar. Então, essa é a nossa defesa intransigente e nós nunca vamos abrir mão disso. E professora, é muito fácil derrubar uma lei, né? Porque se nós tínhamos essa lei já em 2006, não, em 86, depois no ano de 90, você não lembra, quando em 2000, Chapecó, nós começamos as eleições. Exatamente. Então, assim, o aluno do 5º ano em diante, né, que agora é a 5ª série, já votava. E aí, o que ocorre? É um processo gostoso, muito democrático. Aí, claro, nossa. Como né, os governos sentiram que esses diretores eleitos, eles tinham todo um apoio muito grande da comunidade, dos professores, ele acabava não rezando a cartilha que o governo apresentava. Aí o governo, na época, né, pediu a inconstitucionalidade da lei e, infelizmente, acabaram derrubando. Então, nós lamentamos isso e queremos que Santa Catarina seja um estado que esteja junto com os demais estados desse país, municípios, né, que os municípios todos aí também já garantem através de um projeto de lei, através de lei. Então, essa é a nossa defesa. Que quem perde com isso, na verdade, é a educação, né? Sem dúvida, porque assim, perde qualidade, o estado, ao invés de estar no ranking acima, acaba desqualificado. E aí outro agravante também é que somente foi eleito o gestor, o diretor-geral. Não teve equipe. Os assessores agora vão ser indicados. Então, o que faz? Olha o que é que ele traz no decreto. Cargo comissionado na escola? Cargo comissionado, juntamente. Então, ele indica o gestor, né, o diretor-geral que a gente tinha nas escolas. Como é que se diz? Um cabide de emprego? E agora o que ele faz? Em cima do número de alunos, ele acaba, então, tendo, quer dizer, se tem até 500 alunos, é mais um gestor, se é acima de 500 até 1.000, é dois assessores, né, um assessor. Nós temos escolas que tem 4, 5 assessores, o gestor e mais os assessores. Mas aí, o que é que ele trouxe como um critério? Que o gestor eleito agora vai escolher. E quem vai indicar? Quem vai fazer a indicação política? O governo do estado. Então, não se fez uma eleição, se fez uma farsa, né, para dizer que está sendo realizado. Isso é um gabinete, né? É, um gabinete. E daí, sem contar que a nova proposta do plano de carreira, ele, ao invés de igualar o professor, o diretor, ele sempre, quer dizer, a nossa defesa sempre foi assim, se ele tem uma função, ele exerce uma função de gestor, ele pode ter uma função gratificada, um
percentual, né, que eu acho que isso justifica, porque ele tem que fazer dedicação exclusiva, 3 turnos, então ele tem que ter um tempo maior, na verdade, do que se ele estivesse em sala de aula ou como na escola. Sim, claro. Aí, hoje, os salários que são apresentados, eles estão assim, 20% no mínimo acima do que o professor ganha. Então, isso faz com que o professor se revolte. Claro. Porque aí, quer dizer, é uma forma de indicação, então você premia alguns para quê? Para que sejam cabos eleitorais. E não é isso que nós queremos na educação. Isso, não só cabos eleitorais, né? De repente, também a opressão no setor da educação. Porque daí tu coloca esses assessores que vão ser forma de, como é que se diz, de delação, né? Dos demais pessoas na questão da organização dos professores. E a gente tem visto assim, pedagógicas, no estado muito afora, interesse, aquela comunidade escolar, né? Há muitas e muitas escolas, os diretores têm sido autoritários. Temos assim casos seríssimos, né, de própria perseguição, de uma prática ditadora, autoritária, e aí até, né, com casos aí que deveriam estar sofrendo processos, né, de assédio moral. Então, situações assim gritantes que ocorrem nas escolas. Então, quando esse diretor ele é indicado, ele acaba achando que esse é um cargo em que ele não é mais professor. E a gente diz, né, a eles, a todos os diretores, nós dizemos, você está diretor, você é professor, você é um especialista, você é um assistente técnico pedagógico, você está numa função passageira e ela é temporária. Então, quando há essas formas de indicação, temos casos que são realmente casos que não dá, quer dizer, não existe na escola como você acreditar que a educação atua dessa forma e que educadores atuam assim, essas práticas com os seus colegas. Sim, até porque quando tem uma indicação assim para diretor, pelo menos eu penso dessa forma, você me corrige se eu estiver errada, mas o compromisso desse diretor não é com a educação, com a qualidade do ensino e com a comunidade escolar, e sim com o governo que colocou-o lá. Claro. Então, quer dizer, então são interesses diferenciados. Não tem responsabilidade, ou melhor, como é que se diz? Não veste a camisa da educação. E sim a camisa política eleitoral. Exatamente. Que tem uma diferença muito grande. Né? Porque se você vai olhar as práticas, né, a gente sempre diz, existem casos e casos, mas na sua maioria, eles assim, o professor, ele dá falta injustificada, ele penaliza, ele não respeita. Por exemplo, se o professor precisa sair para uma atividade, quer dizer, da sua categoria, você tem que estar, quer dizer, você tem que ser um profissional responsável, competente, e você tem que fazer a tua luta. E aí, quando você vai fazer a luta, o que você faz na escola? Se você tem que sair, você antecipa essa aula, você põe alguém que fica, né, na tua aula, sim, prepara a aula, deixa, quer dizer, para o aluno não perder. Aí, o que esses diretores fazem? Falta injustificada e acabam fazendo com que esses professores sejam penalizados e não possam sair para fazer suas mobilizações, para fazer a sua defesa, que consequentemente vai para todos, né? Todos, inclusive eles próprios diretores, porque eles são de carreira. Tá certo. Professora, nós vamos para um intervalozinho e nós já vamos voltar. E eu quero convidar você para continuar assistindo a TV Floripa, que nós voltamos logo, logo. SINTE, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato.
uma visão popular do Brasil e do mundo. Sinti, Sindicato dos... Estamos de volta no nosso Floripa em Foco, continuando a nossa conversa aqui com a professora Alvete Bedin, né, que estávamos conversando no bloco anterior a respeito aí do processo eleitoral nas escolas, né, estaduais aqui de Santa Catarina, processo que não foi tão democrático quanto se esperava, quanto se gostaria que fosse. E agora a gente vai estar conversando um pouquinho, professora, sobre o calendário, né, como é que vai ficar o calendário escolar aí para final de 2015 para 2016, né? Todo ano, né, no final do período do semestre, né, nós temos sempre, então, elaborado o calendário para o ano seguinte. E aí, a Secretaria de Educação tem tido uma prática muito centralizada, onde a Secretaria senta com a Undime, que é os secretários municipais, né? Sim. Que a Undime representa, e aí senta com o Sindicato das Escolas Particulares, o SINEP, e elabora o calendário. E não senta com o Sinti? Que não senta com o sindicato e que não ouve a escola, a comunidade, a base. Quer dizer, interessa então, quem? Interessa o dinheiro. E aí o que nós vimos? Nós vimos um problema sério. Por quê? Porque quando você na escola diz que a escola tem autonomia, que ela tem o seu próprio PPP, que o que o seu PPP tiver, né, dentro do PPP você segue, você tem legitimidade através da comunidade escolar, você tem através do regimento, do conselho deliberativo, isso tudo garante a autonomia da escola. Sim. Mas da forma como é tratado pela Secretaria da Educação, esse calendário é imposto. Olha. E aí se elabora um calendário e se encaminha para a escola, cumpra-se. E nós, todos os anos, como prática do sindicato, nós elaboramos um calendário como sugestão e a gente solicita que a escola se reúna e faça com que esse calendário seja cumprido. Até porque a secretaria considera, nós temos assim 200 dias de efetivo trabalho escolar. O que é o efetivo trabalho escolar? É trabalho na escola, tudo o que diz respeito ao aluno, né? Aquilo que você está atuando na escola, em sala de aula, planejamento, formação continuada, né? Conselhos de classe, tudo é em função do aluno. Sim. E a nossa Lei 170, que é o Sistema Estadual de Educação, no artigo 26, ela diz claro que o dia de efetivo trabalho escolar inclui os dias de planejamento, de formação continuada, conselhos de classe, e aí, próprio exame, porque tanto a LDB, né, que é a legislação nacional, como a 170, que é o nosso sistema, diz que se houver exames, eles têm que estar fora dos 200 dias. Agora, você pode incluir no teu projeto político-pedagógico esses 5, 3 ou 4 dias de exame e ele ser considerado de eletivo. A secretaria não considera. E essa é uma briga histórica e nós queremos que as escolas se organizem, que as escolas façam cumprir este calendário, porque está dentro da lei. Nós não estamos prejudicando o aluno, em hipótese alguma, pelo contrário, nós defendemos que esse estar na escola, esses momentos, ele pode estar dentro dos 200 dias, por quê? Porque ele está trabalhando em função daquilo que é para garantir a qualidade. Quando você planeja, quando você estuda, quando você reúne, né, por exemplo, no conselho de classe, você está diretamente ligado à qualidade, porque você está discutindo a vida do aluno. Então, esses dias, eles têm que estar incluídos. E aí, outra questão que a gente, inclusive, né, como eu sou agora conselheira do Conselho Estadual de Educação, numa vaga do sindicato, né, já 2 anos, no Conselho eu apresentei um parecer com essa justificativa embasado pedagogicamente, juridicamente, de que esses dias são dias de efetivo trabalho escolar. Inclusive a gente cita outros estados como o Paraná, que tem esses 10 dias garantidos dentro dos 200, né? E aí, outros estados também do país, o que acontece? A gente apresentou esse parecer, infelizmente, né, a interpretação foi de que dia de efetivo trabalho escolar é com aluno, exclusivamente com aluno. E aí isso acaba, então, impedindo, né, e não permitindo que as escolas façam. Mas a lei garante, nós estamos amparados de que eles podem sim ser considerados. Tá. Se o Estado, né, o governo, considera esses 200 poucos dias aí com o aluno, isso significa em sala? Ele pode, por exemplo, não estar só dentro das 4 paredes, digamos, né? Ele pode estar fazendo uma gincana, mas eles dizem que todos os alunos têm que estar participando.
E aí que é um equívoco, porque o momento da aula, ele só vai ser uma aula preparada e pensada se ele tiver um outro momento para planejar, se ele tiver outro momento para estudar, para sentar no coletivo. Para o professor planejar ele tem que ser fora dos 200 dias. Então ele é pago fora esses 200 dias, o professor recebe para trabalhar nesses outros dias? Mas mesmo que ele receba, ele faz o quê? Ele tem os seus 30 dias de férias, tem um recesso e tal, né, que é aquilo que o estatuto, que a lei garante. Mas o que ele faz? Ele sobrecarrega, porque não há, quer dizer, não tem como você... O tempo que você está ali pensando, planejando, você reúne o coletivo de professores, você está na escola da mesma forma, você está trabalhando em função do aluno. Sim. Então isso qualifica. E a própria lei diz, né? A própria lei diz, antes nós tínhamos 180 dias e 20 dias para esses dias. Aí era diferente. Desde que foi ampliado, eu acho que isso foi muito bom, porque você consegue garantir mais dias para o aluno, ele acaba não permitindo aquilo que a própria lei garante. Então é por isso que nós estamos... Né, uma contradição muito grande. Então o que a gente está solicitando? Que nas escolas, os professores, já agora, nós estamos encaminhando essa sugestão de calendário ainda hoje, ou máximo amanhã, né, aquilo que a gente diz, mesmo estando aí nessa luta toda, né, para não deixar que sejam aprovados, retiradas de direito, né, do nosso plano, nós estamos elaborando o calendário, nós estamos fazendo, quer dizer, a discussão para que as escolas possam realmente ter subsídio. Então nós vamos encaminhar e nós queremos que lá na escola os professores, os funcionários, a escola se reúna e banque esse calendário, especialmente aqueles dias de exames que eles podem constar no PPP, que eles são durante o ano letivo, no final do ano você pode concentrar com todos os alunos uma forma de recuperação, uma atividade que esse aluno possa reforçar, que ele possa ampliar, aprofundar o conhecimento. Então isso é considerado como dia letivo. Então nós solicitamos que as escolas não deixem os exames em separado, porque o exame ele não vem beneficiar o aluno. Sim. Ele vem em muitos casos para penalizar. Ele é uma medida, ele é uma nota. Nós queremos o quê? Que o aluno adquira o conhecimento, que ele seja avaliado e que ele consiga recuperar. E é isso que dentro do PPP a escola pode garantir. Então esse é o nosso apelo, né, e que esse calendário então seja respeitado, a gente está encaminhando e que as escolas possam então bancar da melhor forma, sem prejuízo para o aluno, porque ele não traz prejuízo para o aluno. A nossa defesa é do aluno e do professor, né, da nossa comunidade escolar. Você falou algo que me chamou a atenção, né? Eu sempre tinha para mim que o exame era uma forma de uma oportunidade para que o aluno pudesse recuperar aquilo que não conseguiu. Eu sei que é difícil, né? Durante o ano, o aluno que às vezes não vai muito bem, mas que era mais uma chance, mais uma oportunidade, não como forma de penalização, né? Quer dizer, a intenção do exame foi essa. Né? Até porque uma vez existiu o exame segunda época. Quando se tirou a segunda época, foi pensando nisso. O aluno, ele precisa, quer dizer, durante o ano, estudar. E a gente tem, inclusive, uma defesa contrária à nota, porque a nota é uma medida. Sim. Você tem que fazer a avaliação, você tem que fazer com que o aluno estude e consiga assimilar, adquirir esse conhecimento, e não que ele se preocupe com uma nota, com um resultado. Não, eu preciso tirar tal nota. Essa nota tem que ser só uma consequência, porque ela existe no sistema, ela pode, quer dizer, chega no final, você acaba tendo essa nota. Mas o exame, ele teria que ser uma forma do quê? De você poder recuperar o conteúdo que o aluno não assimilou, que o aluno não conseguiu aprender durante o ano. Mas ele acaba sendo o quê? Uma penalização, na maioria dos casos, porque o aluno vai para aquele exame, precisando tirar aqueles pontos, aí ele fica nervoso, daí ele se desestrutura, aí ele acaba não sendo um momento de compensação, de ajuda, e acaba às vezes até prejudicando. Então, ele não precisa estar fora dos dias letivos, ele pode ser feito desta forma. Você faz uma recuperação, você segura, quer dizer, você tem todos os alunos na escola, você faz uma recuperação, você faz atividades, você faz estudos, para que ele possa que não precise, né, e que não seja essa forma de penalização, né, professor? Porque, de fato, né, a gente morria de medo, até hoje, às vezes eu ouço os alunos, nossa, vai ter exames, não sei o quê.
Poxa, professora, estão nos avisando que o nosso tempo acabou. Que pena, peço né? que só pelas suas considerações, eu nem percebi que o tempo passou tão rápido. Tão rápido, né? Mas a gente, né, agradece, eu acho que esses são os momentos que nós temos, né, que fazer essas reflexões, tanto quanto a eleição, que infelizmente, né, a forma como o governo apresenta um decreto, ela não é um gesto democrático, é aquilo que garante, né, o nosso plano nacional, agora o plano estadual, a meta 18. E também o nosso calendário escolar, porque é um plano de trabalho. O calendário, ele traz os dias que você tem que atuar na escola, e isso tem que ser, sim, né, respeitado e pensado junto. E nós agradecemos, né, mais uma vez, e queremos aí que a nossa categoria se mobilize nesse momento forte de luta. Dia 8, novamente, nós teremos que estar na LESC, paralisação em todo o estado, unificamos, né, o funcionalismo público, estamos com atividades unificadas, e esperamos, então, que a gente possa aí, né, ter sucesso naquilo que é direito dos trabalhadores. Né? Uma boa tarde, obrigada. Eu que agradeço a sua presença, né, professora, e esperamos, né, no próximo programa. E nós vamos ficando por aqui, e eu convido você a continuar assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.